Olá, seja muito bem-vindo para mais uma aula da EBD, da Marcas do Evangelho, da classe dos juvenis. Você que está aí é um visitante, está aqui primeira, segunda, terceira vez, seja muito bem-vindo mais uma vez. E eu peço que você coloque a sua presença aí no chat ou nos comentários, tá bom? Você aí que já é aluno e aluna e são matriculados da EBD da ADME, então coloque aí a sua presença no chat, tá bom? Fique à vontade no nosso meio. Não esqueça também você aí de dar o seu like, de comentar no final da aula, de compartilhar. Compartilhe aí com seus amigos, com seus colegas, seus conhecidos a palavra de Deus. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho e receba todas as notificações deste canal. Amém? Eu sou a professora Amanda e estou aqui mais uma vez com vocês para ministrar mais uma aula da EBD. E hoje, gente, é a lição de número 13. Pois é, nós já tivemos 3 meses aí para a gente poder decorrer sobre esse assunto aqui, ó. Fizemos uma viagem pelo Antigo Testamento. Que lição maravilhosa! E hoje nós vamos estar finalizando esta lição, esta revista. E eu espero que você aí, aluno e aluna, já esteja aí com sua caneta, com papel, com apostos aí, tá bom? Com sua revista, com sua Bíblia, para você anotar, para você marcar, grifar, tudo aquilo que for de muito importante, pois nós temos muitos assuntos para tratar nesta manhã. Então, sem mais delongas, vamos continuar aqui, pessoal. Nosso tema de hoje vai falar sobre 400 anos de silêncio, na nossa lição de número 3. Vamos abrir nossa revista? Vai falar sobre 400 anos de silêncio. Você que não tem a revista e está acompanhando, não tem problema, porque a gente vai decorrer um pouco da lição e todo assunto que for disposto aqui vai ter a ver com o tema principal da nossa lição, ok? Então, separei sua revista e vamos fazer o seguinte, vamos orar para que Deus possa ministrar ao meu e ao seu coração nesta manhã. Vamos lá, ore comigo de onde você estiver. Senhor, meu Deus maravilhoso, nós te louvamos, te agradecemos por todas as coisas que o Senhor tem feito. Que o Senhor venha falar conosco nesta manhã, que a tua palavra possa fixar nos nossos corações e na nossa mente. Que o teu Santo Espírito tenha liberdade neste lugar e seja ministrador, professor, Senhor, nosso nesta manhã, discutindo os nossos olhos para que possamos enxergar as maravilhas da tua lei. Abençoe a cada um que está assistindo e está acompanhando e use poderosamente quem está ministrando esta lição para a glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá. Qual seria, então, o nosso texto áureo de hoje, nosso texto principal? Nosso texto principal está lá em Gálatas, capítulo 4, verso 4, que diz o seguinte: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E o que o nascimento de Jesus e o fato desse versículo ser o principal, que Deus enviou seu Filho, tem a ver com a nossa lição de hoje, já que estamos falando sobre o Antigo Testamento, sobre 400 anos de silêncio. O que isso tem a ver com a nossa lição de hoje? Você quer saber? Então fica aí conectado, fica aí ligado. Vamos lá. E qual seria a nossa leitura bíblica de hoje? Nossa leitura bíblica de hoje está lá em Salmo 74, verso de 1 a 9, que diz o seguinte, acompanhem comigo aí. Verso 1. Ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação que compraste desde a antiguidade, da tua herança que remiste deste monte Sião em que habitaste. Levanta-te contra as perpétuas assolações, contra tudo que o inimigo tem feito de mal no santuário. Os teus inimigos bramam no meio dos lugares santos, põe neles as suas insígnias por sinais. Versículo 5. Parecem-se com um homem que avança com o seu machado através da espessura do arvoredo. Eis que toda obra entalhada quebram com machados e martelos. Lançaram fogo ao teu santuário.
Profanaram, derribando até o chão a morada do teu nome. Disseram no seu coração, despojemo-los de uma vez, queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. Uau, que versos poderosos e fortes, né? Mas continuando aqui. O que seriam esses 400 anos, que é o tema principal da nossa lição de hoje? Então, os 400 anos é o tempo em que decorre entre o fim do Antigo Testamento e os acontecimentos do Novo Testamento. Então, esse tempo é conhecido como período interbíblico, né? Tanto é que é o primeiro ponto aí da nossa revista, que marca o silêncio profético de Malaquias até a pregação de João Batista, que a gente lê lá no Novo Testamento, nos Evangelhos. Durante muito tempo, esse período de silêncio recebeu muita atenção. Então, ou seja, esses 400 anos de silêncio marca esse período em que ficou um silêncio profético, né? No qual não havia alguém que falasse profeticamente a palavra revelada de Deus. Então, foi um período em que ficou de silêncio entre Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, até o livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, no qual está dividido assim, né? Então, a gente marca esse tempo de silêncio. A gente vai agora discorrer um pouco mais sobre esse tema. O primeiro ponto a gente aborda aí como o período interbíblico, né? Ou período intertestamentário. É o momento histórico em que compreende, como eu falei anteriormente, o espaço de tempo entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, na narrativa bíblica, passaram-se cerca de 400 anos entre a época de Neemias, quando o livro de Malaquias foi escrito, e o nascimento de Cristo, que foi aproximadamente 433 a 5 antes de Cristo. Então, esse período entre os dois testamentos, né, o Antigo e o Novo Testamento, também é chamado por muito como os anos de silêncio. Isso porque durante esse tempo não houve nenhum registro, como eu falei para vocês anteriormente, de uma palavra profética da parte de Deus para Israel. Então, nesse período que marcou esse ano de silêncio, houve também alguns acontecimentos importantes que a gente precisa registrar para a gente poder entender melhor. Eu quero já dizer para vocês que esta aula vai ser uma aula um pouquinho mais histórica, né? A gente vai entender um pouquinho desse período em que viveu o tempo de Israel e como isso contribuiu para a sociedade da época e de hoje também, ok? Então, como é que funcionou a literatura no período intertestamentário, nome grandinho, né? O nome mais difícil. Então, embora esse período interbíblico tenha sido marcado por turbulências e conflitos, muito material literário foi produzido pelos judeus esses anos, desde textos históricos até obras apocalípticas. Certamente, as 3 principais obras desse período foram a Septuaginta, os Apócrifos e os manuscritos do Mar Morto. O que seria a Septuaginta? A Septuaginta é a versão grega do Antigo Testamento, também conhecida pelo algarismo romano LXX. Então, ela possui esse nome porque, segundo as tradições judaicas, 72 estudiosos teriam se reunido na ilha de Faros, próximo à cidade de Alexandria, para traduzir o Antigo Testamento para o grego. Então, isso teria ocorrido no prazo de 72 dias, ok? Entretanto, acredita-se que apenas a Torá, que são os 5 livros de Moisés, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tenha sido traduzida nesse período. Já os demais livros do Antigo Testamento, juntamente com alguns outros livros não canônicos, foram incluídos na Septuaginta em algum momento antes do início da era cristã. Então, a Septuaginta se tornou a Bíblia dos judeus fora da Palestina. Isso se deu principalmente pelo fato de que muitos deles já não falavam mais o hebraico. Posteriormente, a Septuaginta também se tornou a Bíblia mais usada pela igreja primitiva, que era a primeira igreja, pessoal. Então, embora a Septuaginta tenha sido produzida por volta de 250 anos antes de Cristo, pode-se dizer que as ações de Alexandre o Grande, a gente vai falar um pouco melhor dele daqui a pouco, entre 333 e 323 a.C., quando incentivou os judeus a se mudarem para Alexandria, dando-lhes até mesmo alguns privilégios comuns aos cidadãos gregos.
prepara um caminho para que esse projeto fosse realizado. Então, os livros apócrifos também foram escritos nesse período intertestamentário, com exceção de 2º Esdras, que provavelmente data de 90 d.C., chamados apócrifos, né? Constituem uma coletânea de livros, juntamente com mais alguns acréscimos de textos aos livros canônicos. Por um lado, sem dúvida, essa obra possui sua importância como fonte de informação para o estudo do período entre os 2 testamentos. Ok, mas, escutem só, por outro lado, os livros apócrifos não apresentam nenhum valor doutrinário, além de conter erros cronológicos e várias ideias conflitantes com os textos canônicos, ok? Escutem bem isso. Então, os manuscritos do Mar Morto são documentos e fragmentos encontrados em 1947 em uma caverna nas colinas da costa do sudoeste do Mar Morto. Esse material inclua livros do Antigo Testamento, alguns dos apócrifos, livros pseudoepígrafos, que são textos escritos por autores que faziam passar por personagens importantes da antiguidade, e obras apocalípticas e vários outros livros específicos da seita que os produziu. Então, para a gente finalizar essa primeira parte aqui, esse primeiro ponto, a gente tem que entender que esses livros apócrifos, esses livros que não foram atestados pela canonicidade, ou seja, que são aqueles livros que foram aprovados, né, por um grupo de doutores e principalmente conduzidos por Deus. Então, de Gênesis a Apocalipse, nós temos 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento, mas eu vou focar agora aqui no Antigo Testamento. Nós temos 39 livros no Antigo Testamento, sendo esses livros aprovados pelo Canon, sendo esses livros aprovados e direcionados pelo Espírito de Deus. Então, livros como 2º Esdras, como Enoque e outros livros mais, que nós chamamos de apócrifos, eles são livros, como eu disse aqui anteriormente para vocês, que nós podemos até lê-los no sentido de conhecer alguma coisa, historicamente falando, mas eles não são a revelação perfeita de Deus, ok? Eles não são a revelação da palavra perfeita de Deus. A revelação de Deus perfeita está naquilo que foi fechado, foi canonizado, que seria no sentido de Gênesis a, como eu estou falando do Antigo Testamento, a Malaquias, de Gênesis a Apocalipse, Antigo e Novo Testamento. Esses outros livros que conhecemos, que pode ser fontes de estudo ou fontes para a gente conhecer um pouquinho da história nesse tempo de silêncio, é somente para a gente conhecer um pouquinho, mas não significa dizer que é aquele livro em que nós devemos colocar nossa confiança, ou até mesmo colocar como se fossem livros para nos ensinar algo, seja doutrinário, seja espiritual, mas no sentido apenas histórico, né? Apenas no sentido de aprendizado. Mas, para finalizar, a palavra revelada de Deus e perfeita, ela já foi fechada dentro desses 66 livros. Ok? Mas eu quero concluir esse primeiro ponto, finalizando dizendo que esse período interbíblico, ele revela as transformações pelas quais o judaísmo passou entre os persas, os gregos e os romanos, até se tornar o que nos dias de Jesus. Também como surgiram as principais seitas do judaísmo, que a gente vai falar depois, como os saduceus, os fariseus e os enigmáticos essênios. E o mais importante, explica como Deus agiu na preparação social e espiritual do mundo para a vinda do Messias. A gente tem que entender que Deus está no controle de tudo. Foi falado nesse primeiro ponto do período interbíblico. O tema da nossa lição são os 400 anos de silêncio, que é essa passagem entre o Antigo e o Novo Testamento, no período em que não tinha uma palavra profética vinda de Deus, então foram esses anos de silêncio. Mas a gente tem que entender que Deus estava no controle de tudo. Embora não existia uma palavra profética vinda de Deus naquele tempo, existiam pessoas que eram, sim, crentes de Deus. Nesse período em que havia silêncio, era o período em que estavam os pais de João Batista. Estavam lá Zacarias, Isabel, José, Maria e outros também, que eram também importantes, que eram também filhos e filhas de Deus, que eram também bênçãos naquela época.
E não significa dizer que não havia pessoas como estas, né? Eles viviram nesse período. Porque a palavra profética só ressurgiu novamente no tempo de João Batista. Foi ele que inaugurou essa palavra profética. Ok? Então, a gente precisa entender que Deus está no controle de toda a história. Não sei se vocês conhecem, mas no ano de 2021 teve um filme no final do ano chamado de Os Eternos. E foi um filme que foi tirado dos quadrinhos da Marvel, mas foi para o universo cinematográfico, né? Então, eles eram heróis que há centenas de anos na Terra eles estavam, e eles não interferiam nos grandes conflitos da história da humanidade. Então, o que eram esses Eternos? E vocês vão entender o porquê que eu estou falando sobre eles, né, na finalização do primeiro ponto. Eles eram seres que nós chamamos de seres eternos. O nome diz, né? Cada um tinha um nome, mas eram chamados de eternos porque eles eram como se fossem imortais. E eles foram criados por seres chamados de seres celestiais. Então, eles tinham poderes, eles eram pessoas, na verdade, pessoas não, seres, né? Seres eternos que detinham, cada um tinha um tipo de poder e cada um tinha uma função. Só que eles receberam uma ordem dos celestiais que eles não poderiam interferir em nada da humanidade, porque tudo estava seguindo o cronograma do que tinha que acontecer. Não poderia interferir. Embora eles tinham poder, embora aconteciam guerras e catástrofes e outras coisas, mas eles não poderiam interferir nos conflitos da humanidade. Calma que eu vou chegar lá e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Então, eles não podiam interferir nessas coisas que aconteciam na humanidade. Isso por ordenança dos celestiais. Apenas eles poderiam interferir quando uns seres chamados deviantes, que eram seres também poderosos, só que eram seres considerados como vilões, né, como seres ruins, que queriam controlar e destruir por onde passavam. Então, se esses deviantes, esses seres poderosos, vilões, aparecessem na Terra, eles poderiam, os Eternos, aparecerem e assim proteger a Terra. Somente quando esses deviantes apareciam. Fora disso, eles tinham que viver em qualquer lugar do mundo, da Terra, como apenas vigias, como apenas aqueles seres que estavam vigiando, mas sem tampouco interferir no que estava acontecendo. Tá, ok, eu falei tudo sobre isso, não vou entrar em questão e explicar o filme inteiro, ou vou entrar em questão do que está certo ou o que está errado. Mas vamos nos ater ao que isso tem a nos mostrar em relação a este tema que a gente acabou de falar. Vamos lá. Vocês perceberam que a gente falou de um ponto chamado de período interbíblico, dos anos em que aparentemente, né, houve o silêncio de Deus, o silêncio profético, né, da palavra ali de Deus. E como nessa história que eu acabei de falar, dos Eternos, que eles estavam no mundo como vigia, mas não poderiam interferir na humanidade, isso se assemelha à história que a gente acabou de falar, que de fato é um fato, que é real. Deus, ele não é como os Eternos, ele não é como aquele vigia que presencia tudo o que está acontecendo no mundo, sem tampouco estar a par da situação e sem tampouco estar interferindo na situação. Deus, ele é poderoso. Deus, ele é um ser divino que acompanha todas as coisas, toda a história da humanidade. Ele criou todas as coisas e no início ele viu que era bom e quando ele viu o final, ele também viu e disse que era muito bom. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Eu estou dizendo que nada escapa do controle das mãos de Deus. Tudo está perfeitamente no controle de Deus. Embora aparentemente houve um silêncio profético naquele tempo, Deus estava trabalhando naquelas pessoas que estavam ali e por aquelas pessoas. E hoje, Deus trabalha em nós e por nós. Deus está no controle da minha e da sua vida hoje. Nada escapa dos controles de Deus. O nosso Deus, ele é eterno e poderoso. Ele não é apenas um vigia ou que manda seus anjos assim estarem em vigia por nossas vidas. Não, Deus é um Deus presente, é um Deus real que sim controla cada detalhe da minha e da sua vida juvenil. Não se esqueça disso. Deus, ele não é um ser que está nos quadrinhos. Ele é um Deus real, um Deus eterno.
eterno que esteve presente na história, tanto no início quanto no meio, e estará presente em toda a história. Deus já viu o fim da sua vida. E se você permanecer naquele que diz no plano de Deus, o final da sua história será lindo, bom, perfeito e agradável. Então permaneça nesse plano divino que Ele tem para a sua vida. Fique à mercê, aposto da vontade do Deus que é eterno, que controla e cuida de cada detalhe das nossas vidas. Amém? Glória a Deus por todas as coisas. Segundo ponto, a gente vai falar sobre o contexto histórico da época. A gente vai abordar, eu falei um pouquinho sobre Alexandre, a gente vai abordar um pouquinho mais sobre essa pessoa que foi de muita importância nesse período e trouxe grandes transformações. Então, o Alexandre, o chamado de Alexandre o Grande, né, ele acabou derrotando Dário da Pérsia, assim ele introduziu o reino grego ao mundo. Então, Alexandre era o aluno de Aristóteles e era bem estudado na política grega e filosofia. Devido à vitória dele sobre a Pérsia, ele começou a promover toda a cultura grega sobre o território conquistado. Como resultado disso, o Antigo Testamento hebraico foi traduzido ao grego, e essa tradução passou a ser conhecida como Septuaginta. Então, Alexandre permitiu que os judeus voltassem a cultuar da maneira deles. Ok, isso foi ótimo, pois a cultura grega era uma ameaça para Israel, pois eles são bem humanísticos, vamos dizer assim, mundanos. Sua cultura eram assim, eram pagãs. Então, depois da morte de Alexandre, a Judéia foi reinado por diversos reis, até chegar ao Antíoco Epifânio. Epifânio fez algumas coisas como, vou destacar aqui, recursar à liberdade religiosa dos judeus. Em meados de 167 a.C., ele aboliu a linha sacerdotal, ele profanou o templo com animais impuros e fez um altar pagão. Está registrado lá em Marcos 13:14. E isso foi uma espécie de crime religioso. Ele chegou um tempo em que os judeus se manifestaram contra o etíoco e conseguiram restaurar os sacerdotes e o templo. O período seguinte, infelizmente, foi de guerra e violência, que foi quando Roma passa a controlar a Palestina. E foi em meados de 63 a.C. Pompeu de Roma conquistou a Palestina e colocou toda a Judéia sob controle de César. Devido a esse acontecimento, o imperador romano e do Senado, chamado Herodes, passou a ser rei sobre a Judéia. E essa nação foi a que mais exigiu dos judeus, controlando-os, cobrando maiores impostos e futuramente colocando o Messias na cruz. O povo estava literalmente sob o jugo de Roma. O povo aguardava um libertador, o Messias. Então, agora, as três culturas estão em Israel: romana, grega e hebraica. Tudo misturado e, logicamente, três idiomas falados na época de Jesus. Então, esses são os três idiomas que se falavam na época de Jesus, né? Romano, grego e hebraico. Então, nesse período que houve esse contexto, era um contexto histórico da época, né? Época em que viveu a dominação grega, a influência de Alexandre o Grande e depois do período também de Roma. No terceiro ponto, a gente aborda sobre o período macabeu. E o que aconteceu nesse período macabeu? A revolta dos macabeus, ela foi iniciada por Matatias, que, fugindo das atrocidades praticadas em Jerusalém por conta da nova ordem imposta por Antíoco, que a gente falou anteriormente no segundo ponto, veio habitar com seus 5 filhos na cidade de Modeim, onde alcançaram grande respeito por parte de muitos judeus zelosos. Certo dia, apareceu em Modeim um oficial do rei a ordenar
a ordenar que se oferecessem sacrifícios no altar, conforme o novo costume imposto por Antíoco. Matatias se recusou a fazê-lo e matou um dos judeus que ali sacrificava, bem como o oficial do rei, vindo assim a se refugiar com seus familiares nas montanhas. Então juntou-se pouco tempo depois a este pequeno grupo familiar alguns judeus, que igualmente fiéis à sua religião, decidiram combater Antíoco, que era esse homem que depois que se tornou aquele que comandava essa época. Muitos outros grupos foram, que foi esse que trouxe, que eu falei anteriormente, né, esses cultos pagãos, e trouxe algumas inibições para os judeus. Continuando, muitos outros grupos foram se juntando a este núcleo, que era para combater justamente esse período em que tinha o Antíoco. Se juntando a este núcleo, de tal forma que se construiu um pequeno e valente exército disposto a combater os pagãos. Cerca de um ano depois de iniciada a revolta, Matatias veio a falecer, vindo a ocupar seu lugar na liderança do grupo de seu filho Judas, de apelido Macabeu, cujo significado é martelo, de onde vem o nome Revolta dos Macabeus. Judas Macabeu era um general competente, havendo derrotado sucessivas vezes exércitos imensamente mais numerosos e mais preparados no sentido militar. Depois de sucessivas vitórias sobre o exército do Antíoco, Judas logrou reconquistar Jerusalém. Ocupou-se então de restaurar e purificar o templo, vindo a consagrá-lo novamente ao serviço religioso judaico, exatamente 3 anos após Antíoco e haver violado. A celebração deste evento marca a origem da Festa das Luzes, celebrada pelos judeus. Após 6 anos de consecutivas vitórias sobre os Seleucidas, Judas Macabeus veio a falecer, sendo então substituído por seu irmão, Jonatas. E esse liderou o povo, sendo seguido depois de sua morte por seu irmão Simão, que governou o povo, encerrando assim o período dos irmãos Macabeus. Então esse foi o período em que houve essa revolta, essa rejeição desse poder que estava ali, que estavam trazendo cultos pagãos para Jerusalém, e houve essa revolta por parte dessas pessoas, por isso que chamam desse tempo da revolta dos Macabeus. E durante esse período interbíblico, surgiu vários grupos religiosos e políticos ali. E eu vou citar alguns bem por cima para a gente poder conhecê-los. Que são os fariseus, primeiramente. Então, quem eram os fariseus? Vamos lá. Os fariseus, por meio das leis de Moisés, introduziram as tradições orais. Como assim? Foram fazendo suas próprias leis, eventualmente consideravam suas próprias leis mais importantes do que a de Moisés. Isso só a gente acompanhar Marcos 7, 1, 23. Depois, se você quiser ler esses versos para você acompanhar e certificar do que está sendo falado. Então, na maioria das vezes, os ensinamentos de Jesus pareciam muito com os dos fariseus. Ele era contra o legalismo e a falta de compaixão deles. Jesus, várias vezes nos evangelhos, ele falava sobre isso, né? O que adianta vocês fazerem isso e aquilo, sendo que vocês não têm misericórdia? Então, a gente vai falar melhor sobre isso no novo trimestre de 2022. Então, fariseus era o nome que foi dado ao grupo de judeus devoto às leis de Moisés. Surgiu no século II a.C., eles eram opositores dos saduceus. Vou falar depois melhor sobre os saduceus. Eles criam nas leis oral e foram os criadores das sinagogas. Com a destruição de Jerusalém em 70 d.C. e a queda do poder dos saduceus, cresceu sua influência dentro da comunidade judaica e se tornaram os precursores do judaísmo rabínico. Ok? Então, os fariseus, eles tinham, o seu principal interesse era observar a observância da lei de Moisés. Eles conferiam igual valor às tradições dos anciãos e às escrituras sagradas. Então, digamos assim, aquilo que era dito por eles, pelos anciãos desta época, né, por esses ditos líderes dos fariseus, aquilo que eles colocavam era semelhante para eles como as escrituras sagradas. Então, eles assemelhavam os seus ritos, as suas regras, ao que era dito nas escrituras sagradas. E eles criam na essência dos anjos, demônios, na vida após a morte, porque se a gente olhar para os outros, não criam, né, os outros grupos que eu vou citar daqui a pouco.
embora poucos, em número, sua influência social e política era, de fato, considerável. E a maioria dos escribas pertenciam a este grupo. Jesus, ele não criticou a ortodoxia dos ensinamentos dele, ou seja, do zelo que eles possuíam em fazer aquilo que dizia a lei. Mas eles falavam aquilo, né? Mas Jesus criticou a sua falta de amor e o seu orgulho. E isso é citado várias vezes também nos evangelhos. Outro grupo também que surgiu, político, religioso da época, eram também os saduceus. E quem eram os saduceus? Os saduceus representavam os ricos e os aristocratas. Por meio do sinédrio, eles tinham muito poder. Parecia a Suprema Corte. Eles não aceitavam, rejeitavam todos os livros da Antiga Aliança, exceto os mosaicos, que eram o Pentateuco. Eles não acreditavam na ressurreição e eles eram semelhantes aos gregos, né? Uma sombra, vamos dizer assim. Eles admiravam muito os gregos e os saduceus provavelmente se chamam assim por causa de Sadoc, um sumo sacerdote escolhido por Salomão, está lá em 1 Reis 2:35. Eles não aceitavam a doutrina da ressurreição e não acreditavam em anjos também. Isso está registrado lá em Atos, capítulo 23, verso 3. E os saduceus eram, em sua maioria, sacerdote, né, como eu falei início, e ricos aristocratas. E é provável que tenha surgido esses no período também macabeu. Eles não reconheciam a autoridade da tradição oral, negavam a existência do mundo espiritual, eles não criam na ressurreição dos mortos e nem na vida futura, e eles apenas colocavam como eram de fato certo apenas os livros de Moisés, o Pentateuco. E eles interpretavam a lei de maneira literal e eles contavam com pouco apoio popular, diferente dos fariseus. Os fariseus tinham mais apoio popular do que os saduceus e eles eram reídos adversários dos fariseus. Então, saduceus e fariseus tinham diversos debates, discussões, brigas e era sempre assim, né? Por conta de sua diferença eles tinham diferentes doutrinas. Também um outro grupo surgiu, que foram o grupo dos essênios. E quem eram os essênios? Os essênios foram um grupo totalmente diferente dos fariseus e dos saduceus. Eles eram extremamente ascéticos. Ascetismo, o que é ascetismo? É uma doutrina filosófica que defende a abstenção dos prazeres físicos e psicológicos. Eles acreditavam que o caminho para atingir a perfeição e equilíbrio é moral e espiritual. Eles se retiraram da sociedade e viveram em celibato. Davam atenção à leitura bíblica e estudos bíblicos. Tanto escravidão como guerra eram contrárias aos seus princípios. Então, os essênios eram aqueles que se retiravam do mundo, da sociedade, porque achavam que tudo isso poderia o corromper, né? O meio poderia o corromper, e se refugiavam em lugares distantes, montanhas, ou lugares distantes, para assim se abster de qualquer bem, de qualquer prazer que poderia ter no mundo, para eles ficarem ali e como se eles atingissem um nível espiritual maior que todos. Então, eles achavam que poderiam atingir esse nível espiritual apenas fazendo o que eles tinham que fazer. Então, era uma coisa que eles produziam isso, né? Então, todos esses três grupos que eu falei, fariseus, saduceus e essênios, estavam equivocados e errados, né? Porque nenhum desses três grupos, eles aprovaram e testificaram que Jesus, ele era o Messias. Todos os três grupos e outros judeus, outras pessoas, outros daquela época, estavam esperando o Messias, um prometido. Mas eles visualizavam, eles vislumbravam alguém que poderia, de fato, trazer algo diferente no sentido político, religioso, mas não alguém que pudesse trazer uma mudança real e eterna. E todo esse período interbíblico, talvez muitas pessoas podem se perguntar onde, né, que estava Deus nesse período. Como eu falei, finalizando o primeiro ponto, Deus está no controle de toda a história. E Deus estava preparando o cenário perfeito para a vinda do Messias. A expectativa de muitos líderes religiosos era de um libertador político, um super-humano.
Mas o verdadeiro Messias veio libertar cativos, veio salvar o que se havia perdido. Embora Jesus Cristo, ele possa restaurar todas as coisas, inclusive o contexto que nós vemos, no sentido que ele possa melhorar um ambiente, possa trazer prosperidade, trazer uma melhoria em certo lugar, isso é verdade. Mas ele não veio fazer apenas um tratamento simplesmente externo, algo que apenas os olhos podem ver. É algo muito mais profundo. Jesus, ele é aquele que veio salvar. Ele é o salvador das nossas almas. Jesus é o Filho de Deus, o libertador. Aquele que veio trazer luz a um ambiente de escuridão, um ambiente de trevas. Ele veio libertar os aprisionados por pecados e libertar aqueles que estão aprisionados por demônios. O Messias prometido, ele veio. Muitos estavam esperando um outro tipo de libertador, um outro tipo de prometido. Muitos esperam, até hoje mesmo, aquele que pode tirar as pessoas da pobreza, pode melhorar, né, da igualdade social, pode melhorar, pode trazer, aquele que pode trazer respostas para a medicina, para a cura, tirar pessoas de uma região onde há calamidade, onde há pobreza extrema. As pessoas estão sempre procurando um Salvador. A quem vamos recorrer? Que herói vamos ter? Aonde vamos correr? Onde vai surgir aquele que pode nos ajudar? Muitas pessoas confiam nesses homens, em presidentes, em políticos, em pessoas, e muitas pessoas, elas ficam tão fissuradas nisso que elas ficam como se fossem aqueles personagens de quadrinhos, né, de HQs, de filmes, de heróis, fissuradas procurando alguém que poderia se assemelhar a estes personagens. Mas tudo isso são apenas figuras, sombras do verdadeiro herói, do verdadeiro Deus, do verdadeiro Messias prometido, que de fato é o Salvador e libertador de todas as coisas, libertador do pecado, aquele que veio salvar o que se havia perdido. O Messias prometido, de fato, ele veio. Ele veio humilde, não veio em um castelo, em um grande lugar. Não, ele nasceu no local onde os animais comiam, numa manjedoura, numa família simples. Como disse o profeta messiânico Isaías, ele foi rejeitado. Não havia nele formosura. Ele foi rejeitado. Ele suportou as nossas dores. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. Nada disse. Mas ele foi até o fim. E por meio das suas feridas, por meio da sua obra, das suas dores, nós podemos ser sarados e restaurados. Glória a Deus, porque o Messias prometido, ele veio e ele voltará, não mais como cordeiro, mas como leão da tribo de Judá. Mas e você? O que você espera de Jesus? Certa feita, Jesus perguntou aos seus discípulos: o que os homens dizem que eu sou? E eles disseram, uns Elias, outros João Batista, ou até mesmo um dos profetas. Jesus então indagou e perguntou, e vós? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro, o mais astuto, né, aquele que respondia tudo primeiro, ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é Jesus para você, Juvenis? Enquanto vocês podem estar ofertando, pois já está aparecendo na tela os meios em que vocês podem ofertar, os dados bancários, o Pix, o PicPay, fique à vontade para abençoar a casa de Deus. Você que é um visitante, não se constrange neste momento, é uma prática que nós temos. Mas se Deus assim tocou no seu coração, abençoe esta obra. Faça com que essa obra continue a ser perpetuada. Que Deus assim possa abençoar a sua vida, a sua casa, e a sua família. Mas
trazendo essa reflexão, quem é Jesus para você? Jesus é um cara legal? Um homem bacana? Um melhor professor, um melhor mestre? Um cara de amor, digamos assim. O melhor psicólogo, como diz, tem um livro com esse nome, que Jesus era o melhor psicólogo que existiu. O melhor líder. Aquele que tem as melhores instruções. Um profeta. Um agitador, como diz a música, né? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? E o que o conhecimento de Jesus tem feito na sua vida? O conhecimento de quem Jesus é tem mudado as suas atitudes, as suas falas, a sua maneira de se portar, de se vestir, de estar. Quem é Jesus para você tem mudado a maneira como você tem agido na escola, no meio dos seus colegas, a maneira como você tem agido em diversos ambientes. Quem é Jesus para você tem mudado a sua vida, transformado o seu coração, o seu viver diário, e as pessoas têm reconhecido que há algo diferente na sua vida, que não é comum a maneira que você vive, mas que é algo celestial em você. Ou você tem se tornado apenas mais um na multidão e tem procurado um Jesus apenas legal, um Jesus camarada, um Jesus de boas, que é um cara que apenas abraça você, mas que não diz: ei, você precisa lutar contra os seus pecados. Ei, eu sou o seu mestre, eu amo a sua vida, mas você precisa renunciar ao que é mal. Ei, eu morri por você na cruz. Não viva para você mesmo, viva para aquele que morreu e ressuscitou para você. Jesus é um Deus de amor, é um ser que chama a todos como estão. Venham, tão cansados, tão com pecado, pode vir. Mas eu sou Deus. Jesus disse, ele é aquele que veio libertar, veio limpar e purificar todos estes, veio dar uma nova vida. E é isso que ele quer fazer com a minha e com a sua vida juvenil. Então, para finalizar a nossa lição, que venhamos ficar com essa reflexão de quem é Jesus para nossas vidas e que isso mude totalmente a perspectiva que nós temos do mundo e das pessoas que estão ao nosso redor. Que todos possam enxergar Jesus em nossas vidas, que por onde nós passarmos possamos exalar o bom perfume de Cristo. Que esta palavra possa marcar a sua vida e que você possa refletir sobre como você tem feito Jesus conhecido para as pessoas que estão ao seu redor. Que Jesus seja grande para você, aquele seu maior motivador e inspirador, aquele por quem você tem vontade de todo dia acordar, aquele que te inspira a ser um filho abençoado, um aluno nota 10, tanto na EBD quanto na escola. Não para que os outros elogiem e digam parabéns para você, para que os outros vejam que em você há algo diferente, que em você há algo celestial. Juvenis, cada um de vocês tem um propósito e um plano de Deus, mas que vocês possam entender que precisam viver conforme a palavra de Deus, a vontade de Deus. Então vivam por esse Messias prometido que morreu por você, que veio, mas que um dia voltará para buscar todos aqueles que nele esperam. Você aguarda essa volta? Você aguarda essa volta do Messias vindo nos céus, bramando como leão da tribo de Judá, que veio buscar aqueles que nele esperam. Que nós possamos fazer parte daqueles que permaneceram fiéis até o fim. Que eu e você possamos guardar a boa semente do Evangelho e plantar essa semente por onde nós passarmos. Que esse trimestre finalizando seja um marco na sua vida. Vocês que estão aí se despedindo desta classe, Hamilton, Júlia,
João Pedro vão agora para a sala, para outra classe, que vocês possam continuar plantando a boa semente do Evangelho por onde passarem. Que a palavra de Deus seja perpétua no coração de vocês, fixa no coração e mente de vocês. Que em tudo vocês possam praticar a palavra de Deus. Vocês agora que estão chegando para a classe dos juvenis, que bênção! Que essa fase de 15 a 17 anos e muito mais seja uma fase em que vocês gastem a juventude de vocês para a glória de Deus. Que vocês possam viver, não procurando o Messias qualquer, mas procurando de fato o Cristo, o Filho do Deus vivo, e vivendo para este Cristo maravilhoso, Senhor, que é eterno, que é paz, que é o príncipe da paz. Que possamos viver para esse Senhor por todos os dias da nossa vida. No próximo trimestre, nós vamos estudar sobre o Novo Testamento e eu convido você a fazer parte dessa escola bíblica dominical. Faça parte, se inscreva na nossa EBD, fique à vontade no nosso meio. E você que está nos acompanhando aí, foi tocado por esta palavra. Jesus também tem um plano para a sua vida, meu amado e minha amada. Manifeste-se aí no chat ou nos comentários. Nós queremos orar por você, ajudar você de alguma maneira. Você que talvez esteja longe dos caminhos do Senhor, já ouviu a mensagem, mas está meio assim cambaleando, está fraco, desanimado. Ei, Jesus também está chamando você para viver um novo dele para a sua vida. Você aí, que já é um crente em Jesus, já entregou a vida a Jesus, eu também tenho que reafirmar essa palavra para você. Viva segundo aquele que te chamou para as boas novas, para viver um novo dele para a sua vida. Viva para aquele que morreu e ressuscitou por você e tem um plano maravilhoso para a sua vida, que é muito maior e melhor do que você possa imaginar. Viva para a glória de Deus, seja fiel e as bênçãos de Deus acompanharão a sua vida por onde você passar. Vamos orar, entregar a nossa vida, esse momento, o nosso coração inteiro ao Senhor. Vamos orar? Senhor, meu Deus maravilhoso, nós te louvamos por este dia, por este momento, que a tua palavra possa ir aonde eu não conseguir atingir. Que não seja porque eu falei, mas que seja pelo poder do teu Santo Espírito, que possa percorrer juntas e medulas, onde há divisão da alma e do Espírito. Que a tua palavra poderosa possa trazer vida nesta manhã, possa restaurar, libertar cativos, abrir os olhos daqueles que estão cegos, que ainda estão com os olhos turvos e embaçados. Em nome de Jesus, traga guarida para aqueles que estão desanimados, tristes, cabisbaixos e sem direção. Traga, Senhor Deus, resposta para aqueles que estão com corações incrédulos e com dúvidas. Mostre que Tu és um Deus real, presente, que está presente em toda a história, inclusive na vida de cada um daqueles que estão ouvindo esta aula. Abençoe e conceda, Senhor Deus, os desejos do coração de cada um conforme a Tua perfeita vontade. Senhor, abençoe a família que está aqui representada por cada um que está assistindo. Que, Senhor Deus, que se há algum coração que queira entregar a Ti a vida, escreva o nome de cada um deles no livro da vida. Abençoe a cada um desses juvenis, dos visitantes, dos professores, dos irmãos e irmãs que estão acompanhando esta aula. Senhor Deus, alcance, Senhor Deus, todos os corações para a glória e louvor do Teu nome. Que possamos viver em Tua presença, para a Tua glória, por todos os dias das nossas vidas, sendo testemunhas fiéis de Ti, até o fim. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida que ficou aqui até o final. Não se esqueça de curtir este vídeo, de compartilhar e de comentar o que Deus falou ao seu coração. Eu espero vocês no próximo trimestre, que já começa semana que vem. Então fiquem muito ligados neste canal, tá bom? Fiquem todos na paz de Cristo. Um grande abraço para vocês. Tchauzinho.